Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Essa série de entrevistas, ou podemos chamar de depoimentos, nós vamos lembrar o golpe militar de 1964. O golpe militar que subverteu a ordem democrática do Brasil, começando uma ditadura sangrenta e que dura até a Constituinte de 1988. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Mas será que realmente esse fantasma da ditadura acabou? Será que a justiça foi feita? Essas perguntas nós vamos responder, ou tentar responder, ou pelo menos tentar pensar junto com vocês. Lembrar é sempre bom, porque quando a gente lembra o passado, a gente pensa no presente e tenta mudar para melhor o futuro. Hoje nós vamos entrevistar Antônio Funari Filho, paulista, entrou na Faculdade de Direito em 1962, levado sobretudo por seu interesse e a sua afinidade com a política. Nesse período, ele atuou dentro do movimento estudantil e já em 65 foi eleito presidente da União Estadual de Estudantes, além de participar e colaborar com a formação da Ação Popular, AP. Entre 64 e 65, sofreu 2 processos de prisão, logo na saída da ditadura. Em 66, durante o congresso da UEE, em São Bernardo do Campo, foi novamente detido em um episódio de prisão em massa de estudantes. Ele vai nos contar como foi isso. Após a soltura, concluiu a faculdade e passou a dedicar-se integralmente à defesa dos presos políticos, através do escritório do colega Aldo Lince Silva. Exerceu sua função até o ano de 69, quando foi novamente preso durante uma sessão na auditoria da Justiça Militar, sendo mantido por 7 meses no presídio Tiradentes. Novamente em liberdade, retornou sua militância prestando apoio a organizações de esquerda e a novos processos jurídicos envolvendo presos políticos. Até o fim do regime, colaborou com o processo de redemocratização e com a reestruturação dos partidos políticos. Vamos lembrar que, em 64, os partidos políticos acabaram. Em 1983, tornou-se membro da Comissão de Justiça e Paz, da qual faz parte até hoje, dando continuidade à sua militância ligada aos direitos humanos. Antônio Funari Filho, muito obrigada, muito obrigado pela sua presença aqui no Geração 68, e nessa entrevista que é tão importante. Daqui a pouco nós vamos ter também aqui com a gente Rodrigo Tomazini, o nosso companheiro aqui do canal YouTube. Funari, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que for. Eu queria começar a perguntar. Já em 62, você entra na Faculdade de Direito, vocês já viam algumas coisas, já se sentia que existia algum movimento que poderia chegar onde chegamos? Olha, não, existia o IBAD, existia alguma organização no sentido de resistir, por exemplo, foi um período muito turbulento. Foi o período de renúncia do Jânio. Em cima da renúncia do Jânio, a gente se começou já a dificuldade de mobilização para que houvesse a posse do vice, que era o João Goulart. Então, logo que eu já comecei, era muita ebulição. Então, já houve a primeira luta foi para que o Jango tomasse posse. E depois disso, quer dizer, só tomou posse mediante um acordo em que se implantou o parlamentarismo. Depois disso, teve o plebiscito parlamentarismo ou não, em que venceu o presidencialismo. Então, foi um período já muito agitado. Eu começo a me ter participado do movimento estudantil ainda quando eu comecei a fazer odontologia. Depois eu larguei.
para fazer direito. Mas eu entrei em odontologia, fazia odontologia. Quando teve a greve de 1/3. Foi uma greve em que os estudantes do Brasil inteiro se mobilizaram para que tivesse 1/3 de representantes nos corpos diretivos das faculdades e universidades. Aí, em seguida, a posse do Jango foi um movimento pelas reformas de base, começar pelas reformas universitárias que nos dizia respeito à nossa luta, especificamente. Foi um período muito rico e muito agitado também. Foi quando o governo do Jango, que era um governo reformista, mas que estava colocando em ordem as reformas, que nunca foram feitas, inclusive a reforma agrária, que não foi feita até hoje. E isso fez com que essa grande mobilização criasse uma dificuldade, naturalmente, com os interesses da classe dominante. Então, houve... a gente estava entendendo que começou uma grande mobilização popular mesmo, quer dizer, e nós acreditávamos que a gente tinha condições de avançar. Foi quando surgiu na minha vida, na minha perspectiva de vida, da ação popular. Que a ação popular veio, de fato, atender uma mobilização, principalmente dos cristãos, que nisso teve importância muito grande. O Betinho, que eu tive a oportunidade de conhecer, e depois o Paulo Freire, com o método de alfabetização do método Paulo Freire. Então, houve uma mobilização muito grande da juventude, não só universitária, mas secundarista também, no sentido de participar da política nacional. A minha primeira prisão foi aqui em Jaboticabal, onde eu estou na casa que foi dos meus pais. Eu, em abril, houve o golpe, eu vim para Jaboticabal, foi quando tive notícia de que tinham cercado a casa dos meus pais. A polícia tinha cercado. Eu consegui fugir. Meu cunhado, que era diretor de um hospital em Sertãozinho, me internou no hospital, até que eu consegui. Ele me conseguiu carona para que eu fosse para outra cidade, fosse para Sertãozinho, para Andradina, bem distante daqui, onde fiquei na casa de parentes. Depois fui para Tupã, depois para Marília, até que eu recebi um telefonema na conversa com meu pai que eu teria que me entregar, porque um companheiro que tinha sido eleito vereador, era um líder sindical, bancário, ele estava montando o sindicato, o departamento dos sindicatos bancários aqui, e também implantando o método Paulo Freire, da qual participei. E eu tinha que me entregar, senão ele não seria solto. Naquela época, ele foi um vereador cassado, acho que no dia 2 de abril, logo depois do golpe. E a acusação era a questão de a implantação do método Paulo Freire. Fui chamado para... Eu me apresentei na delegacia. Aí quando me perguntaram se eu tinha participado de uma reunião em Ribeirão Preto, eu, na ocasião, já era secretário regional da UES, dessa região de Ribeirão Preto, de Araraquara. Aliás, fizeram a pergunta: você teve numa reunião, nós temos informação em Ribeirão Preto, assim, assim, assado. Foi que se discutiu alfabetização de adultos. E daí? Aí eu falei: tá bom, e com quem estava na reunião? Eu falei: eu não me lembro. Aí me vira o delegado e falou: como o senhor não se lembra? Não me lembro. Mas o senhor não se lembra?
O senhor falou que não é crime. Não é crime. Eu não entendo que não pode ser crime fazer alfabetização de adultos. Um país analfabeto. E falou, se não é crime, por que você não lembra de quem estava na reunião? Eu não lembro porque eu estou aqui. E eu não queria que ninguém estivesse aqui por minha causa. Aí ele virou, carcereiro, prende o menino aí para ver se ele melhora a memória dele. Até hoje eu sinto o barulho da tranca. Cabe lembrar, eu acho que é sempre bom, porque como a gente lembra, a gente fala muito do Paulo Freire, a direita, a extrema-direita continua usando o nome do Paulo Freire de uma maneira equivocada. Paulo Freire criou um método de alfabetização, principalmente a alfabetização de adultos, numa época onde o índice de analfabetismo do Brasil era astronômico. E o Paulo Freire é um dos pedagogos mais, uma pessoa ligada, um filósofo ligado à educação mais importantes do mundo, não é traduzido no mundo inteiro, é estudado no mundo inteiro, porque essa metodologia de alfabetização é realmente revolucionária. Mas eu tive aula com ele, então fui treinado por ele para implantar justamente no interior o que eu fazia, o método Paulo Freire. E participava também das fases. A primeira fase era de entrevistar analfabetos. A gente, nessa entrevista, a gente descobriu uma coisa que o Paulo Freire sempre falou. Não é porque é analfabeto que o sujeito não é inteligente. E eu tive conversas inteligentíssimas com o pessoal analfabeto. E justamente a gente, na conversa com eles ficavam muito agradecidos, falaram, não tem, a gente vai fazer uma troca de saberes. E a gente tinha algumas perguntas, né, para formar a base com todas as sílabas do alfabeto. Então, uma delas é se ele era favorável ao voto do analfabeto. Eu tive uma resposta que até hoje eu guardei. A resposta foi o seguinte, olha, não é porque eu sou analfabeto que eu não tenho que pagar imposto. Não é que eu seja analfabeto que eu não tenho que cumprir a lei. Não é porque eu sou analfabeto que o Brasil em guerra, se eu for convocado, eu não vou precisar ir. Por que eu não posso votar no governo que vai mandar para a guerra? Nossa, perfeito. Não basta isso, está perfeito. Eu vou chamar para a nossa conversa, Funari, vou te interromper um pouquinho, porque o Rodrigo Tomazini acaba de chegar e eu vou introduzir ele aqui na nossa sala para participar aqui com a gente da nossa conversa. Oi, Rodrigo. Oi, Cecília. Oi, Funari. Queria também saudar o pessoal aí que está assistindo essa gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. E dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é muito importante a gente, nesses 60 anos do golpe, né, a gente relembre, como você falou no início ali, né, Cecília, para que nunca mais ocorra, para que as pessoas entendam o que aconteceu. Eu acho que isso é sensacional, isso tem que ficar guardado, isso tem que passar, assim como a Lígia fez, ela disse para nós, na aula, né, quando for dar aula, mostrar, eu vou mostrar essa entrevista aqui para vocês entenderem. Eu já vou entrar nesse gancho, no gancho da educação, tá? Porque a gente será uma série de entrevistas, serão várias pessoas entrevistadas, e a ideia é essa mesmo, é pensar o passado, entender o passado e colocar no presente os riscos que a gente corre. E aí você coloca, Funari, a sua primeira prisão, e a Cecília já entra com esse gancho, que é a questão do Paulo Freire. Nós vimos aqui, um pouco antes do bolsonarismo começar a aparecer como... Tem gente que não gosta desse termo, mas vamos colocar assim para mais fácil entendimento, né? Como um grupo de extrema-direita organizado que segue Steve Bannon, que segue países como Hungria, por exemplo, agora nós estamos vendo aí a Argentina do Javier Milei, né? Mas que no início desse processo, quando eles estavam saindo de novo, né, aí dos esgotos, né, que nunca deveriam ter saído, né, eles começam com essa questão do escola sem partido. Atacam Paulo Freire, que professor só quer fazer ideologia nas escolas, que querem fazer a cabeça dos estudantes. A pergunta que eu faço para você
é para tentar entender um pouco, não sei se isso existiu ou não, mas lá atrás, pouco antes do golpe, quando vocês estavam estudando e quando vocês observavam se existia alguma movimentação diferente que poderia desembocar no golpe, né? Eles também, antes de pegarem você sobre a questão do método Paulo Freire e tal, e querer saber quem fazia isso, qual que era a percepção sua? Eles também fizeram essa preparação de começar a querer rebaixar, a querer, vamos dizer assim, criminalizar professoras, professores, universidades? Existiu essa preparação, como existiu na Escola Sem Partido um pouco antes ou não? Eles já entraram mesmo com o golpe, de uma vez por todas, falando isso? Como foi isso? Acontece o seguinte, o quadro era muito diferente. Existia, para ter uma ideia, o PCC da UNE tinha uma das músicas que era o Alto do 1%. Então, o número de universitários no país, em relação à juventude, aos que teriam idade para a universidade, etc., era menos de 1%. São Paulo tinha, na minha época, que foi em 64, 65, 66, tinha 40 mil universitários. Então, primeiro, o número de analfabetos era muito grande também, era uma coisa enorme. Então, não existia campo para isso. Quer dizer, a universidade, entrar na faculdade já era um privilégio muito grande. Era muito diferente. Mesmo a escola, eu moro numa cidade que tem hoje 100 mil habitantes, mas essa cidade vinham estudantes da região aqui, Monte Alto, por exemplo, Guariba, são cidades aqui do interior, na região de Ribeirão Preto. Vinham fazer o colegial aqui. Então não tinha a distribuição de escolas, etc. Existiam muito escolas rurais para fazer o primário. Então era um outro quadro, é impossível, não tinha essa questão de pegar, criminalizar a universidade, a faculdade, o ensino, etc. O que eles começaram a criminalizar muito foi justamente no golpe, foi o método Paulo Freire, porque o método Paulo Freire era um método de alfabetização de adultos, mas era um método que não ensinava só a se alfabetizar, mas a pensar. Era um método em que você discutia a vida concreta de cada um. E isso aí que já foi o primeiro alvo. Antes dessa questão de escola sem partido, que já é uma outra questão, já é mais atual. Na realidade, eles não queriam nem escola. Não é sem partido, é escola. Não tinha nem escola, é verdade. Funari, voltando, chegando mais um pouquinho para frente, você tem esse primeiro período, vamos dizer assim, né, de 64 a 68, que a gente sabe muito bem, mas para quem não sabe, quando chegou no dia 13 de dezembro de 1968, o governo institui o ato institucional número 5, chamado o famoso AI-5, o que muita gente fica na rua pedindo o AI-5 novamente. E eu queria que você realmente explicasse não só o AI-5, juridicamente falando, mas as consequências, o que foi, o que aconteceu, de fato, na sua vivência, na sua memória, né? E o que significou para o Brasil o AI-5. Houve, a partir de 64, já em 64, com a reestruturação do movimento estudantil, que foi a primeira a se reestruturar, até pelas condições que tinha, até de classe.
tinha mais condições do que a classe operária e tudo mais, o movimento estudantil se reorganizou e cresceu, e passou a ter volume. E fez com que depois aparecessem os outros personagens, as outras organizações, né? Até que com o governo do Jango houve um avanço muito grande. Para ter uma ideia, no governo Jango, o ministro do Trabalho era o Mino Afonso, que tinha uns 34 anos. E ele instituiu uma coisa que não existia, que é a alfabetização do trabalhador rural. Então, nesse curto período do governo Jango, houve muitos avanços nesse sentido. Isso fez com que houvesse, então, uma articulação internacional e nacional, principalmente porque os Estados Unidos tinham uma grande preocupação de virar uma nova Cuba. Eles não queriam isso de jeito nenhum. Estávamos em plena Guerra Fria. E com o golpe que era para ter sido dado na renúncia do Jânio, e não conseguiram, que não houve uma união do Exército com relação a isso, houve um racha mesmo. E o Jango, quando tomou posse, o que se acreditava que existia um esquema de apoio militar que pudesse garantir esse golpe. Não foi o que aconteceu. O golpe teve sucesso e depois do golpe, justamente, a gente começou a ver mobilizações e foram crescendo. Até que chegou em 68, em que houve muito avanço, as primeiras, a reorganização do movimento sindical, as greves, em Osasco e em Minas, em Contagem. Isso tudo, a revolta dos sargentos, isso tudo provocou um caldo de cultura que fez com que ele se começasse a articular. Havia... Só um minuto. Deixa eu contar para as pessoas que a revolta dos sargentos é que os milicos, os militares, os sargentos estavam brigando para poderem ser legisladores também, para serem candidatos às câmaras, né, de vereadores, enfim, às assembleias legislativas, etc. E tal. Então, houve o que foi chamado de revolta dos sargentos. O que a gente vê hoje é a tentativa de voltar, assim, militar para exercer um cargo público teria que dar baixa, não é isso? Isso que seria coisa. Só para poder a gente ir contextualizando a história para a galera. Agora, foi importante porque o João fez uma visita ao sargento, houve uma coisa dessa. Isso aí, de certa maneira, foi um erro político grave, porque a coisa mais importante para o Exército é a hierarquia. Então, as Forças Armadas dependem da hierarquia. Você tem, dentro das Forças Armadas, ainda classes. Então, existe uma estrutura baseada na disciplina, etc. E tal. Então, quando você quebra isso, você acaba unindo, tendo uma união das Forças Armadas. Não total. E o esquema do Jango não funcionou. Ele teve o comício do dia 13, em que, de certa maneira, utilizaram, e esse comício foi de declaração das reformas de base, foi um comício muito importante, mas o que provocou justamente a reação. Na realidade, o Jango também foi muito traído. A começar pelo o general daqui da região de São Paulo, que era compadre dele. Então, houve
um acerto que, naturalmente, hoje a gente sabe muito bem, coordenado pelos Estados Unidos, que deu apoio ao golpe, que fez com que viessem para cá nos mares do Brasil navios americanos com os marines, etc. e tal. Então, houve um apoio e foi produto justamente da Guerra Fria. Tanto é que não foi só aqui que teve golpe, depois nos outros países da América Latina. Então, conclusão. Você me perguntou de 68. Então, foi crescendo, e foi crescendo a mobilização popular mesmo, no sentido de redemocratização, com avanços significativos. E o 64, que começou com uma composição dos militares com os políticos organizados, os partidos de direita, o DN, etc. E tal. Depois do golpe, existia a promessa que foi feita pelo Castelo Branco, no seu discurso de posse, de que haveria as eleições dentro de um ano. Essas eleições não houveram. O processo de cassação continuou, até que chegou num ponto que eles notaram que havia uma mobilização muito grande popular, o que fez com que eles resolvessem dar o golpe no golpe. Nesse segundo golpe foram afastados os políticos de direita, da UDN, como Lacerda, e os de centro também. Foi nessa segunda leva que dançaram os candidatos à presidência da República, que teriam chance do ponto de vista civil. Estavam se preparando para isso. Em 68, aconteceu o seguinte: eu já era advogado, trabalhava com o Luiz de Silva como advogado de preso político, e eu participei. A minha ligação com 68 era essa. Eu fui soltar meus contemporâneos, próximos contemporâneos, como era o Travassos e o Dirceu, que foram meus calouros, eles foram da mesma faculdade. O Travassos também da minha organização, que é Ação Popular, e outros colegas. E quando chegava, o pessoal, você foi preso também? Eu que tive que assinar os habeas corpus, porque no nosso escritório o titular era o Aldo Lins e Silva, mas tinha um ministro que a gente precisava do voto dele, que era o Evandro Lins e Silva, que era ministro do Supremo. E a gente conseguiu soltar, então foram mais de 400 habeas corpus. Eu só sei que a minha tarefa é ir lá soltar o pessoal, agora de soltura, até que sobraram 4. E esses 4 estavam presos em Santos. Foi quando a gente conseguiu o habeas corpus para eles, acho que foi no dia 12. Mas não existia essa comunicação que existe. Tinha que trazer pessoalmente o documento. E a pessoa que chegou, me parece que chegou no dia 12, mas ele foi lá para o escritório do Aldo no dia 13. E foi nesse dia que nós fomos lá para a auditoria militar, estava fechada, porque tinha decretado ponto facultativo, uma coisa assim, militar. Mas eu conhecia o escrivão, fui falar com o Salaberry, que era o escrivão na época. Ele falou, olha, o revelado militar, mas eu digito aí o alvará de soltura. É só um telefonema do juiz auditor, que era um civil, que eu faço isso. Falei, tudo bem. E eu fui na casa do
juiz auditor. Ele não está. Ele falou, não, ele foi chamado lá no Segundo Exército. E nós ficamos esperando. Eu, o Paulo de Tarso Venceslau, que tinha vindo com o rapaz que trouxe o alvará de soltura, mais um irmão de um dos presos e quem mais? Sim. E Vilmari, que era uma jornalista da Folha. E a gente foi lá para o Segundo Exército, como guardando a saída. Quando saiu o juiz auditor, cheguei para ele e falei, conseguimos o habeas corpus, o Supremo está aqui, a decisão do Supremo, e a gente queria que o senhor assinasse o alvará de soltura. Ele falou, olha, não dá, porque hoje é feriado militar. Eu falei, não, a gente já conversou com o Salaberry, ele está guardando só um telefonema seu. Ele começou a enrolar, e eu, muito metido, né? Muito. Eu virei para ele e falei, excelência, desculpe, o senhor me desculpe, mas eu vou ser obrigado a pedir sua prisão por não cumprir decisão do Supremo. Ele falou, doutor, era um jeito gentil, falou, por gentileza, queria conversar sócio. E me levou para um canto e falou, olha, se eu assinar que eu vou preso. Agora, quer saber por quê? Ouça a Hora do Brasil. E nós soltamos lá para Xavier Toledo, no radinho, nós quatro assistimos, ouvimos ao vivo as cores, a edição do Ato 5. O Ato 5 que implantou, de fato, Qual foi seu susto nessa hora? Qual foi a primeira sensação que você ouviu? E você é um advogado, então, já era um advogado, então, assim, quando você ouviu, você teve a dimensão do que você estava ouvindo? Não, e as pessoas precisam saber, o ato institucional número 5 foi o mais cruel de toda a ditadura. Eu tive a prévia com o juiz auditor. Então, quando ele me falou, foi chamado no Segundo Exército, ele está saindo de lá. Então, a notícia dizia ser muito ruim. Com certeza. Então, já, de certo modo, o Ato 5 eu tive notícia com antecedência, né? Por essa potência, porque a gente tinha uma decisão do Supremo, a gente tinha que ser cumprido. Tinha o ato que suspendia a decisão do Supremo. Então, sintetizou o que era o Ato 5. Então, o Ato 5, de fato, mudou tudo. Então, se estipulou coisas que você tinha 20 dias de incomunicabilidade para o preso político. O preso político ficava 20 dias sem comunicação com ninguém. Nem com o advogado. Nem com o advogado. Que é um direito... Então, era uma coisa, assim, terrível. E segundo, quer dizer, foi um endurecimento, assim, total. Interviram em todos os sindicatos, em tudo que fosse organização popular, então interviram. Houve, e mais do que isso, quer dizer, tomaram conta de tudo. Como assim? Foi um processo de tomar conta de todas as estatais, por exemplo. A Sociedade de Economia Mista. Interviram e caçaram professores das universidades. Fecharam o Congresso. Fizeram uma cassação em massa. Quer dizer, prisões sem precisar de... Sem precisar de nada. Quer dizer, então, tinha a prisão pura e simplesmente não existia. E depois instalaram até um organismo paralelo, que era o DOI-CODE. O DOI-CODE. Operação Bandeirantes. Que é o DOI-CODE que pura e simplesmente você era preso sem registro da sua prisão. Você tinha um lugar para ser levado lá, etc. E isso continuou por muito tempo. Continuou até
no processo de redemocratização. Então, era uma prisão clandestina, uma coisa absurda. Clandestino não eram as pessoas, né? Clandestino era a prisão, era o regime, né? A prisão, o regime. Então, instituiu isso. E mais, quer dizer, isso foi feito numa composição que tinha desde as Forças Armadas, mas também as polícias estaduais. Foi aí que entrou também por exemplo, em São Paulo, começou a participar disso o pessoal do chamado... meu Deus do céu, esqueci o nome. Tinha um nome... Eram uns policiais, guardas civis, etc., que participavam de caça humana. Eles prendiam as pessoas, depois soltavam, depois iam caçar. Esse pessoal ligado à polícia, etc., então, passou a fazer parte do ICOD. Eram assassinos. E com o apoio de empresas, inclusive multinacionais, com financiamento disso. Porque o DOI-CODE tinha era paralelo e tinha o seu financiamento também privatizado, sabe? Então, é uma coisa terrível. Para a gente poder entender... Era chamado Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte. E quando eu saí do DOPS, que eu fiquei 20 dias no DOPS, depois fomos para o Presídio Tiradentes, que era um presídio político, na época do Getúlio ainda, vizinho a um presídio antigo, muito antigo, chamado Presídio Tiradentes. Para ter uma ideia, tinha sido um mercado de escravos antes de ser o presídio. Que ali funcionava para os chamados presos correcionais. Preso correcional é o sujeito que não tinha carteira de trabalho, que era considerado preso por vadiagem e era levado para lá. Também sem processo nenhum. Isso já antes da ditadura existia. Piorou. De uma maneira, mais ou menos, isso continua, né, Funari? De certo modo, sim. Mas, naquele caso, legalmente não existe mais preso correcional. Tem que se registrar, tem tudo. Isso foi um avanço, não é que não melhorou nesse aspecto. Teve muita coisa que melhorou, não é que se avançou. Um desses foi esse. Naturalmente existe por fora, mas não é como era institucional, sabe? Então, lá no Presídio Tiradentes, existiam celas, quando a gente foi lá, que estava sendo utilizado por esse pessoal do Esquadrão da Morte. Eles prendiam as pessoas, levavam para esse lugar, para esse presídio na época. A gente viu que tinha celas com uma placa de metal fechada, e, de vez em quando, eu e o Hélio Navarro, que fomos os primeiros que foram lá, na primeira cela, ainda depois vieram os outros, a gente ainda conviveu com essa transformação de sair de depósito do Esquadrão da Morte para ser um presídio político. E a gente via que parava um furgão em que esse pessoal, que era, quando preso, bem tratado de alimentação, davam roupa nova, e mais do que isso, cortava o cabelo, etc. e tal. E depois chegava esse furgão, eles eram soltos no mato, e esse pessoal do Esquadrão da Morte praticava caça humana. Esse pessoal se integrou, que era um pessoal ligado ao Fleury, passou a integrar também o DOI-CODE. Então, para ter uma ideia da monstruosidade que foi essa questão do ato 5, como ficou a coisa.
Do ponto de vista... São essas barbaridades, né? Porque é de uma barbárie, né? Quando a gente fala barbárie, porque é de uma barbárie esses relatos que eu me impressiono até, é uma coisa louca. Mas, assim, para essas pessoas que sofreram a barbárie desse regime militar que você atuou e atua até hoje, né, com a questão dos direitos humanos, numa comissão de justiça e paz, e que houve e que tem a comissão da verdade, ou seja, por uma questão de ter uma justiça. É a justiça de transição. É a justiça de transição. Não precisa ser, olha, hoje, a partir de hoje, vai ter a justiça de transição. Não é isso. Mas a gente precisa caminhar nesse sentido. Porque a gente já perdeu a oportunidade de fazer isso logo do fim do regime militar. Porque a transição foi feita como todas as transições que houveram no Brasil desde a independência. A gente não deveria ter direito nem de participar da Copa dos Libertadores da América. E a gente não teve. O Dom Pedro I não pode ser considerado o libertador, né? Não. Como São Martin, Então, são coisas diferentes, a gente não tem isso. E essa história se repetiu depois da proclamação da abolição da escravatura, depois da República, não é? E quando está para mudar, a elite brasileira política é tão competente que ela muda de lado e assume e participa do novo regime, da nova. Então, faz isso sempre. A gente está tendo uma oportunidade que vai ser difícil, mas a gente tem que lutar por isso, de aproveitar, começando por uma justiça de transição do governo Bolsonaro, para poder ver se a gente consegue estender, para pelo menos salvaguardar a verdade histórica desse país. Isso é o mais importante, né? Até porque é uma coisa de interesse do presente, do passado e do futuro, principalmente do futuro, para que isso não se repita. Para não se repetir, a gente precisa saber o que aconteceu. E se passa sempre, tem um acordo entre o sigilo com a impunidade. Então, hoje, por exemplo, grande parte dos que cometeram essas barbaridades durante o golpe de 64 são mortos. Hoje já estão numa idade que, na realidade, tem uma grande parte, a maioria, já não está aqui. Mas é necessário que se faça justiça com a verdadeira biografia deles. E das vítimas, que foram vítimas. Até hoje, a gente tem os desaparecidos. Nossa briga, no momento, é para que o Lula assine o decreto restaurando a comissão sobre os mortos e desaparecidos. A mãe do Santa Cruz morreu com 104 anos sem ter oportunidade de saber o que aconteceu com o filho dela. Que, diga-se de passagem, não tinha nenhuma militância armada. O Santa Cruz. Santa Cruz. Não era militante de... Não, ele era de uma organização que não tinha aderido à luta armada. Eu conversei outro dia com a Rosalina Santa Cruz, e ela estava dizendo, conversa aí com o Geraldo Leite, que foi um cunhado, foi marido da Rosalina Santa Cruz e foi cunhado dele. Então era um militante político contra o governo, etc. E tal. Ele, como tantos outros. Então, são dos políticos elencados, são mais 211, coisa assim.
que estão Então, a nossa luta, a nossa briga, quer dizer, é justamente pela verdade histórica, para a gente conseguir isso. Então, teve a Comissão da Verdade, cujas conclusões não tiveram aplicabilidade nenhuma por enquanto, mas que levantou a questão também por grande influência e por trabalho de muita gente, inclusive um companheiro nosso da Comissão de Justiça e Paz, o Marcelo Zelig, que morreu com 59 anos no ano passado, que conseguiu fazer o levantamento da história dos indígenas durante o 64, o ano 64. E cuja pessoa conseguiu incluir esse tema na Comissão da Verdade, que não conseguiu se desenvolver ainda, mas a preocupação com relação a isso. Em suma, eu estou na Comissão de Paz desde 1983, porque eu descobri que eu sempre fui um militante de direitos humanos, que minha praia é essa. Você, a Comissão de Justiça e Paz, Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, essa figura tão emblemática da época, bastante importante, Dom Paulo em São Paulo, né? A gente teve também outra figura bastante importante, Dom Helder Câmara. Hoje a gente tem o nosso padre Júlio Lancelotti, né? Quer dizer, são figuras da Igreja Católica que foram fundamentais. O próprio Betinho, o próprio Frei Beto, né? O Frei Leonardo Boff, quando era frei, enfim, são várias. E hoje em dia a Igreja, e aí eu não vou generalizar, mas a gente sabe que em nome, vamos botar assim, em nome de Deus, né? Se fala muita para se manter os interesses de não sei de quem, mas de Deus com certeza não é, muito menos dos pobres, mas dos desassistidos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa coisa de Dom Paulo Evaristo Arnes, essa figura tão importante para a gente. A gente tem que lembrar que Dom Paulo Evaristo Arnes celebrou a missa do Alexandre Vanuc. Opa! Então, essa questão da justiça de transição é absolutamente fundamental para se restabelecer a justiça em si, né? Porque a questão, um país que lida com a impunidade do jeito que o Brasil lida, é impossível a gente seguir adiante e não se repetir. Não é verdade? Não tem dúvida. É impossível. Quer dizer, a gente corre o risco de sempre repetir a mesma coisa, quer dizer, ter repetido esses episódios. Né? Você tem avanço, mas de repente você tem um retrocesso muito grande. Então, daí é que eu vejo que seria a oportunidade de se caminhar nesse sentido. Naturalmente, a política é a arte do possível, não é aquilo que a gente quer. Mesmo que ele tenha poder, não faz o que quer, mas o que pode, né? Tem condições de fazer. Mas é necessário esticar a corda. Existe uma coisa importante para a gente garantir. É a gente transformar, e daí a importância da comunicação, essas conquistas como conquistas do povo. O povo precisa entender que as leis favoráveis ao povo, para serem implantadas, precisam de apoio popular. Porque no Brasil tem lei que não pega. Uma deles é o salário mínimo, estabelece o mínimo suficiente para a pessoa, a família, atender a necessidade de uma família, de moradia, de alimentação, estudo, lazer. E você vê que esse valor é impossível.
É só um exemplo do que é. Então, são coisas que grande parte da tarefa da Comissão de Paz dos militantes de direitos humanos é fazer com que essas leis que foram conquistadas peguem. Então, exemplo está a lei das cotas. E tem uma lei das cotas que pouca gente fala, que é a cota dos portadores de deficiência física, cotas que eles devem ter nas empresas que têm mais de 100 funcionários. Então, não adianta apenas ir lá e multar. O importante é que essas pessoas sejam contratadas, os portadores de deficiência física sejam contratados não pelas suas deficiências, mas pelas suas eficiências. Então, em cada um, no global da legislação, a gente vai ver que houveram avanços que não se concretizaram ainda. Pois eu concordo, óbvio, mas o que me espanta um pouco é que sempre se volta, assim como em 64, antes de 64, que teve a Marcha da Família pela Liberdade, quer dizer, com valores extremamente conservadores, dentro de uma época que depois a gente, 68 é um ano emblemático para o mundo inteiro, porque começam outros tipos de linguagens de liberdades, né? Principalmente o movimento feminista que cresce, começa a surgir com força nessa época, né? Ou com maior visibilidade. Próprios movimentos de proteção ao meio ambiente, que também surgem nessa época, 68, 70, né? Com maior visibilidade. E o que me espanta é um pouco essa coisa, da mesma maneira que conseguiu-se pegar uma sociedade, né, uma classe média extremamente conservadora, e para fazer um discurso de que nós temos que proteger a sociedade de um monstro que é uma coisa fictícia, né? Porque criam-se monstros, né? O comunismo parece um monstro, né? Que as pessoas não entendem que o Brasil nunca foi comunista, nunca teve interesse disso, né? O comunismo nem existe enquanto. Aliás, nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo existe, então é uma teoria filosófica. E como que a gente também flertou com esse conservadorismo, com esse texto, com essas narrativas conservadoras, numa sociedade conservadora, também criando-se monstros, inclusive de educação sexual nas escolas, umas coisas assim absolutamente absurdas, o que, na realidade, faz só crescer o aumento de pessoas armadas e, em paralelo, crimes hediondos, principalmente aumento de feminicídio, aumento de ataque a crianças, de ataque a escolas, coisas que a gente não tinha antes. Então, essa similaridade, como é que o senhor avalia, do ponto de vista da lei mesmo, da impunidade mesmo? Eu acho que, primeiro, a justiça de transição é importante até para esclarecer as coisas. Então, porque o conservadorismo tem uma base que é a ignorância do passado. A pessoa, para ser conservadora, ele precisa cultuar o passado. Você precisa ter um passado glorioso, um passado melhor do que o presente. E começa daí, que é uma falácia. Então, apesar de avanços, desavanços, etc. e tal, eu tinha um tio que dizia o seguinte, que a única coisa boa de antigamente é que eu era novo. Ai, que bom! Quer dizer, hoje se dizia que um operário europeu tinha mais conforto no fim do século XX do que o imperador da China no começo do século XX.
porque tinha necessidade, ar-condicionado, uma série de avanços da ciência, anestesia. Antibiótico. Antibiótico. Então, a gente Vacina. tem que ter vacina, etc. O avanço que teve não é valorizado o suficiente. Se parte de um princípio que antigamente que era bom, que tudo não sei o quê, sabe? E não é assim. Então, a primeira coisa é a gente mostrar como era antigamente, como foi o antigamente. Então, é o que eu estou te dizendo, com todas as coisas. Na época que eu fiz o ginásio, quem fizesse o ginásio já estava, não precisa nem fazer o colegial, já estava preparado para prestar um concurso no Banco do Brasil. Verdade. Então, é uma coisa, não é que o ensino era melhor, era não sei o quê. Para vocês jovens, o ginásio é correspondente hoje ao ensino fundamental. É claro. Então, você nota que da importância que se tem de se conhecer a história da vida. A gente passou por uma geração passou por um período que o que era o rádio, não existia televisão. O computador foi surgir década de 70, 60 para 70, começou, e eram os monstros, né? O computador era uma sala inteira, era um galpão inteiro. Então, era uma coisa... Hoje, você tem no celular tudo, né? Então, são avanços que a gente tem que levar em consideração. Agora, a grande desgraça é que ainda no mundo continua existindo miséria, fome, desamparo. Então, as coisas básicas se tem. E se a gente for verificar o que tem, até um amigo meu está dizendo, a única coisa que tem no Brasil de socialista é o SUS. É verdade. Que só tem no Brasil, hein? Que só tem no Brasil. Não, até nos outros países outros sistemas, mas pegar um país deste tamanho e conseguir funcionar. Exato. Não é maravilhoso, mas sem ele a gente estaria, sei lá. E não nasceu do acaso, nasceu da luta, nasceu da militância, etc. Não foi que caiu do céu. Então, são coisas que você nota que tem que ser valorizadas. Então, mesmo nessa luta ideológica, a gente tem que levar em conta isso e colocar a verdade nua e crua, que nos interessa a verdade. E que Deus não tem nada a ver com isso, que Deus... Deus já foi... Deus já foi desresponsabilizado pela tese do livre-arbítrio de Santo Agostinho. Muito bom. Ô, Funari, eu poderia ficar aqui conversando com você há mais 300 horas, mas a gente já fez 1 hora de gravação e, obviamente, tem muita história ainda para ser contada. Acho que a gente vai ter que fazer um capítulo 2 com você depois, mas a gente vai fazer isso depois. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu queria terminar, então, já que eu lembrei de Santo Agostinho, que o Dom Paulo sempre citava Santo Agostinho, sobre a questão de esperança. A esperança tem 2 filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação frente à realidade e a coragem de mudar essa realidade. Essa foi a grande lição de Dom Paulo Evaristo Arnes, lembrando o Santo Agostinho. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. Foi bom ter lembrado essa frase de Dom Paulo, absolutamente fantástica. Obrigada
muito a todos vocês, e esse é só o primeiro de vários depoimentos, de várias histórias que nós vamos relembrar aqui no canal YouTube do Geração 68. Boa noite, até mais. Até mais, Funari, muito obrigada. Eu que agradeço. É muito gratificante poder conversar, não é? E relembrar fatos que a gente viveu que precisa ser transmitido. Esse é Parabéns. nosso objetivo. E eu entrei na geração 68 já formado como advogado. Por isso que eu uso a camisa do 68. Muito bom, muito bom. Você continua sendo jovem de espírito, isso é maravilhoso. Eu sou fã. Não bate.